Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um programa de aconselhamento bíblico. A gente agradece a presença sempre de vocês. Bem-vindo. Esperamos que vocês estejam atentos aos temas. Hoje a gente está aqui mais uma vez para o programa 2 sobre dinheiro, sobre a série sobre dinheiro, né? E hoje a gente está com o pastor Tiago novamente, o pastor Alberto novamente, para a gente fazer mais uma sessão de perguntas. O que eu vou orientar vocês dessa vez? Que vocês mandem as perguntas pelo chat do YouTube. Eu vou acompanhando os comentários de vocês aqui, sempre que eu posso eu comento. E aí a gente vai reunir todas essas perguntas depois e trazer um programa de perguntas e respostas, certo, pastor Alberto? Certo, Paola. Pois é. Bom, para quem não esteve com a gente na semana passada, é só acessar o canal da EPP TV, onde você já está assistindo esse programa, e buscar o programa parte 1, que a gente deu todos os fundamentos, a gente deu a abertura, né, para o programa, para o tema, né, sobre dinheiro e o perigo do dinheiro na vida do crente e também as bênçãos que o dinheiro traz. A gente falou sobre o argumento bíblico-teológico, falamos sobre o argumento cultural, falamos sobre o argumento ministerial e eclesiástico. Então, é um programa bem completo. Apesar de introdutório, ele tem muita coisa legal que já vale a pena para complementar o programa de hoje. Hoje, a gente já tem umas perguntas mais práticas, né, pastores? Sobre como a gente pode lidar com o dinheiro da maneira correta, da maneira bíblica. E eu já vou começar fazendo as perguntas. Pois não? Então, pastor Alberto, o que enfraquece o coração, tornando inclinado a amar o dinheiro? Essa pergunta, Paula, vai numa direção de nós entendermos assim as implicações daquilo que nós estudamos, ouvimos na última quinta-feira. As implicações de perceber, digamos, a importância de falar a respeito de dinheiro, o que a Escritura fala sobre dinheiro, o que Cristo falou sobre dinheiro, a mensagem da Escritura Sagrada em todo o seu escopo, falando a respeito de dinheiro, levanta a questão da importância de nós tratarmos continuamente a respeito desse tema que faz parte da vida de todos nós. Talvez você pense que este não é um problema seu, né? Todos nós, eu acredito, somos tentados a pensar dessa forma. Não, esse programa não é para mim. Mas, na realidade, todos nós, em níveis diferentes, temos expectativas, temos pensamentos e nos relacionamos com o dinheiro de formas diferentes. E como nós pressupomos que nós somos pecadores, como nós pressupomos que temos um coração com um potencial de fabricar ídolos, ou de se apegar a coisas ou pessoas, nós precisamos pressupor de que dinheiro é sim um assunto na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós. Mas se nós pudéssemos falar a você um caminho ou trazer a você características para que você começasse a fazer uma autoconfrontação. Se nós falássemos a respeito de algumas características que reunidas ou combinadas, ou até mesmo de forma separada, estivessem na sua vivência, no seu relacionamento, na forma como você vive a sua vida, e você percebesse, digamos, o seu coração se inclinando a se relacionar com o dinheiro de uma forma que de fato te leva ou nos leva, e eu gostaria sempre de incluir a todos nós aqui temos as nossas lutas com o dinheiro e precisamos continuamente ou constantemente estar avaliando o nosso coração. Como nós falamos no nosso último programa,
O dinheiro não é um problema a respeito o quão magra é a sua conta bancária, ou quanto abundante é a sua conta bancária, mas o dinheiro é algo que desenvolve potencialmente problemas do coração. E quando nós falamos coração, eu gostaria de sempre enfatizar o fato daquilo que a Escritura Sagrada fala a respeito do homem interior, da parte imaterial, daquele lugar onde procedem todas as coisas, segundo a Escritura Sagrada nos fala. Mas quais seriam as características que todos nós, eu e você, precisamos constantemente avaliar para que nós não possamos cair nesta cilada de amarmos o dinheiro? Porque o ponto do nosso tema central de hoje é que o dinheiro em si não é um problema, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, como escreveu Paulo a Timóteo em sua primeira carta, no capítulo 6, a partir do versículo 6. A primeira característica, então, que coloca o meu coração a estar inclinado a ceder às tentações de amar o dinheiro mais do que todas as coisas, é a ingratidão no coração. Um coração grato é um coração que descansa. Um coração que descansa naquilo que Deus tem nos dado. A Bíblia fala que todo o dom gratuito, toda a dádiva, tudo de bom que nós temos ou recebemos, desce do Pai das luzes. Tiago fala a respeito disso. Então, tudo que eu tenho, tudo que você tem, é Deus que te dá. Na realidade, não somos merecedores de nada. Nós temos a tendência de achar que sim, somos merecedores. Mas o coração grato é aquele que descansa naquilo que Deus nos deu. A pessoa grata, ela está consciente de que nada merece e de que tudo o que ela possui, tudo o que ela conquistou foi Deus quem a deu. Mas a ingratidão no coração, e eu creio que esta é uma luta de todos nós, em diversos momentos da vida, principalmente como aqueles momentos que nós estamos passando por dificuldades financeiras, e nós somos assim como que tentados a cada dia a sermos ingratos diante de Deus. Eu não falo simplesmente daqueles que têm pouco dinheiro, mas eu falo também daqueles que têm muito dinheiro e também são ingratos a Deus, porque eles não reconhecem que aquilo que eles adquiriram foi Deus quem os deu. Mas a ingratidão, ela tem este potencial de começar a inclinar o nosso coração a cada vez mais, de forma gradativa, amar o dinheiro. A pessoa ingrata, ela então faz completamente o oposto. Nada do que ela tem a satisfaz. Ela precisa sempre de mais coisas. Ela é bem consciente das coisas que ainda ela não tem e que ela precisaria ter. Ela é altamente exigente e nunca está satisfeita com o que tem. Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, no capítulo 4, no versículo 11, nos traz um ensinamento profundo a respeito de ingratidão, ou de gratidão. Ele fala ali, em Filipenses 4, de que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele diz, olha, eu aprendi a estar contente tanto na escassez como na abundância. O que nós podemos aprender com isso é que o coração contente ou contentado precisa aprender, pondo em prática alguns princípios bíblicos, de avaliar o seu coração, de confessar a sua ingratidão a Deus, de reconhecer que absolutamente todas as coisas que nós temos, que nós conquistamos, veio de Deus para nós.
não somos merecedores de absolutamente nada. Mas tudo que nós temos é Deus quem dá, tanto para os seus filhos, como aqueles que não são seus filhos. Então, a primeira característica de uma pessoa que pode cair no abismo do amor exacerbado ao dinheiro, ou do amor ao dinheiro, é a ingratidão no coração. Eu não me contento com o que eu tenho, e eu quero sempre mais. Eu não me satisfaço com o que Deus me deu, mas eu me queixo e eu reclamo de todas as coisas. Mas a segunda característica que eu gostaria de deixar com vocês, e essas características nós temos aprendido a partir de um livro que foi publicado por Paul Tripp, chamado Sexo e Dinheiro. Então essa é uma literatura preciosa que todos nós podemos nos adquirir e ser abençoados. Paul Tripp fala que a segunda característica que inclina, ou que enfraquece, ou que nos coloca assim como que vulneráveis a amar mais o dinheiro do que qualquer outra coisa, é quando nós transformamos os nossos desejos em necessidades. Quando os desejos são transformados em necessidades, quando o que eu necessito, ou o que eu quero é confundido de fato com o que eu realmente preciso, com o que eu realmente necessito. Quando eu falo das necessidades básicas do ser humano, eu me refiro àquilo que a própria Escritura fala no Sermão do Monte, quando Jesus afirma ou garante de que todas as nossas necessidades seriam supridas. E o texto da Escritura fala de pelo menos duas coisas. O texto da Escritura fala a respeito de comida, o texto da Escritura fala a respeito de roupa e guarida. Uma casa para morar, uma roupa para vestir e comida para se alimentar. Essas são as necessidades básicas do ser humano. Algumas teorias transformaram os desejos humanos em necessidades. Então, a ideia das necessidades foi expandida de uma forma que tudo aquilo que eu quero ou desejo é transformado numa necessidade básica e vital do ser humano. Eu quero dar um exemplo para deixar-me claro. Por exemplo, no ano passado eu não tinha um carro. E eu, sinceramente, precisava de um carro. A vida fica bem difícil em São Paulo sem uma locomoção, sem um carro. Mas eu não posso cair no erro de dizer que o carro é uma necessidade básica. Pessoas vivem sem carro. Ninguém morre porque não tem um carro. Obviamente a vida fica mais difícil, mais dura, mais lenta se você está numa cidade do tamanho de São Paulo sem um carro. Nós podemos nos referir a um bem como esse como algo extremamente útil, principalmente numa cidade de São Paulo. Mas eu não posso transformar esse desejo que eu possuía de ter um carro numa necessidade básica. Porque eu posso sobreviver sem um carro. Pessoas ao longo da história sobrevivem sem um carro. Pessoas na cidade de São Paulo não têm carro e elas sobrevivem. Então, quando nós transformamos os nossos desejos em necessidades, eu começo a, de fato, transformar a vida num ambiente onde as minhas demandas, as minhas exigências só fazem crescer. Eu necessito. Torna-se, então, como um mandamento que precisa ser preenchido. Somos uma sociedade consumista, onde tudo o que desejamos, rapidamente nós transformamos em coisas essenciais. Essenciais. Coisas úteis e que facilitam a nossa vida não podem ser vistas como essenciais. Mesmo sabendo que Deus nos dá bem mais do que nós necessitamos. E Deus fez isso comigo. Pela graça de Deus, eu tenho um carrinho para me locomover hoje. Mas isso é também sinal ou dádivas do Senhor para a nossa vida. Mas não era uma necessidade, era uma utilidade. E realmente ajudou e tem ajudado muito a minha vida.
ingratidão, como a primeira característica que pode inclinar o nosso coração a amar mais o dinheiro, ou amar mais o dinheiro do que todas as outras coisas. E quando nós transformamos os nossos desejos em necessidades básicas, em necessidades essenciais. Mas a terceira característica que eu gostaria de deixar para você, no intento de ajudá-la ou ajudá-lo a avaliar o seu coração, a se autoconfrontar no seu relacionamento com o dinheiro, é se o descontentamento quanto à vida tem sido algo presente continuamente em tudo que você faz, em tudo que você é. Porque não somos gratos pelas coisas que Deus nos tem dado, sem que mereçamos, também porque constantemente transformamos os nossos desejos em necessidades. Isso nos leva a estarmos descontentes ou não contentados com o que temos. Por isso nós constantemente estamos nos queixando, estamos murmurando diante de Deus e dos homens, porque eu não tenho aquilo que eu interpretei como uma necessidade básica, essencial para a vida. Portanto, quando murmurações, quando queixas demonstram que você tem sido alguém sem contentamento, descontente, então eis aí um terceiro sinal que está saltando do seu coração, que me mostra, que mostra a você que está nos assistindo nessa tarde, que coisas estão acontecendo num nível muito profundo da sua experiência humana e que nos inclina a colocar a nossa segurança, o nosso amor no dinheiro, não naquele que é o doador de todas as coisas que nós possuímos. A quarta característica que enfraquece, que nos inclina, que faz com que nós tenhamos um relacionamento, não um relacionamento abençoador, como o pastor Tiago bem falou na nossa última quinta-feira, as bênçãos provindas do dinheiro, como Deus usa isso para abençoar pessoas, como um instrumento, para abençoar pessoas. A quarta característica, ela vem em sequência, ela é um resultado, uma implicação das três primeiras características: a ingratidão, quando nós transformamos os nossos desejos em necessidades básicas, essenciais, e quando nós estamos nos relacionando com as coisas e as pessoas de forma a estarmos sem contentamento, descontentes com tudo que nós temos, sempre querendo mais. A quarta característica é a implicação mais simples, que é a inveja. Quando eu não tenho aquilo que eu queria ter, eu normalmente começo a olhar para a grama do vizinho. E eu começo a avaliar a vida, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus na seguinte forma: olha como essa pessoa, esse meu vizinho tem esse carro que eu gostaria tanto de ter, e o meu carro está aqui, cheio de defeitos, cheio de problema. Olha essa casa, ou olha este apartamento, eu merecia algo melhor. Então eu começo a olhar para o sucesso, para a prosperidade do próximo como um objeto de cobiça. Eis aí a inveja se instalando no coração. Inveja, descontentamento, quando transformamos desejos em necessidades, ingratidão no coração. Todas essas quatro coisas são indícios e características de um coração que tem ou está se relacionando com o dinheiro, não de uma forma como Deus quer que você se relacione, mas como um caminho que o levará a um abismo, que o levará a estar escravizado com relação ao seu relacionamento com o dinheiro. Avalie a sua vida. Use essas quatro características para olhar mais profundamente
para o seu coração e da forma como você tem se envolvido com o dinheiro na sua vida diariamente. Todos nós, eu me incluo nisso, todos nós temos esta propensão, esta inclinação. Nós somos pecadores e nós precisamos nos avaliar, nos confrontar constantemente para que nós não caiamos naquele que é o maior dos males, o amor ao dinheiro. Nós vamos entender um pouco mais a respeito disso. Muito bom, pastor. Agora, pastor Tiago, quando a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, o que isso significa? Okay. Bom, boa tarde, pastor Alberto. Boa tarde, Paola. Boa tarde para você que também está nos assistindo agora. Nesse programa de aconselhamento, segundo programa falando sobre dinheiro, né? Como que o nosso coração, como que nós devemos nos relacionar com essa questão que é prática na nossa vida, que é diária, né? Que é uma necessidade. E como bem colocado pelo pastor Alberto, necessidades básicas não podem ser exatamente o desejo maior do nosso coração e colocar a nossa alegria ali. Mas o que o Paul Tripp coloca no seu livro, que é uma questão muito interessante de até questionarmos, e ele começa esse questionamento dizendo: por que o dinheiro é a raiz de todos os males? Será que realmente é uma verdade isso? Então, o texto que cita isso, eu quero ler com você, 1 Timóteo capítulo 6, do 6 ao 10, diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro ou do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. É interessante quando você observa nesse texto que o apóstolo Paulo, ao escrever que o dinheiro é a raiz de todos os males, ele começa a frase com algo conclusivo, porque ele diz assim: porque o dinheiro é a raiz de todos os males. E o que ele está falando antes? Qual é o contexto desse texto? E o Paul Tripp, ele vai descrevendo basicamente em 4 posições, né, ou em 4 lições aqui, dizendo por que nós devemos entender que o dinheiro é a raiz de todos os males. E mais uma vez avaliando aqui todo o contexto, uma coisa muito importante de ser observado é que ele vai mais profundamente de dizer o gasto, a cédula, o papel, mas ele está dizendo que o dinheiro aqui, a gente vai ver passo a passo, né, os 4 pontos que o Paul Tripp coloca no seu livro, ele vai nos mostrar que o dinheiro é um elemento que revela o nosso coração. E ao mesmo tempo que ele revela o nosso coração, ele pode nos dar uma perspectiva completamente equivocada de como nós devemos utilizar o dinheiro ou para que nós vivemos. E algumas pistas que nós temos aqui, que você pode perceber que no início do versículo 6, ele fala sobre contentamento. E é interessante que o Paul Tripp ele coloca exatamente que a raiz do início de todas as coisas é a questão do contentamento. Enquanto o apóstolo Paulo escreve: a piedade e o serviço ao Senhor traz contentamento em qualquer situação que você esteja, porque o apóstolo Paulo diz que ele aprendeu a estar contente em todas as coisas. Inclusive, ele tem uma perspectiva da vida de dizer o seguinte: eu preciso somente o que é necessário para que eu possa viver. Mas ao contrário disso, é se perceber como sempre em necessidade e aí então ser descontente com aquilo que Deus tem te dado. Então, o primeiro elemento para entender que o dinheiro é a raiz de todos os males, ele coloca contentamento, porque a raiz do problema está exatamente ali colocada pelo Paul Tripp. O descontentamento parece um pecado inconsequente, parece algo tão incomum. Podemos acordar de manhã e estar descontentes com alguma coisa na casa, com o carro, com várias outras situações, mas ali há um perigo muito grande. O perigo de começar a ser enredado e a ser exatamente o seguinte: a pessoa descontente, ela não tem mais alegria porque ela pensa que o fundamental sempre vai faltar na sua vida. Aquela ideia, inclusive nós falamos na semana passada, eu preciso de para ser feliz. Então, se depois de não for a pessoa de Cristo, você nunca, nem eu, nem você, nem qualquer um de nós,
vamos ser preenchidos por qualquer outra coisa que buscamos, inclusive nessa situação, o dinheiro. E é interessante que a falta de contentamento, ou descontentamento, podemos colocar aqui, o Paul Tripp diz que isso vai te levando para um próximo passo, ainda não é o segundo ponto, é vinculado ao primeiro de descontentamento, que é a falta de humildade. Porque se eu me coloco como descontente constantemente, eu vou começar a pensar assim, eu preciso e eu mereço de alguma coisa que eu tenho necessidade, que eu acho que eu tenho, para ser feliz. E a grande questão é, eu acho e eu começo a pensar muito mais de mim do que eu deveria. É o que Paulo, por exemplo, fala em Romanos capítulo 12, que nós não devemos pensar de nós além do que convém. E ele fala que o eixo desse pensamento, o equilíbrio desse pensamento é a graça de Deus. Ou seja, se pensarmos corretamente a respeito de nós, baseado nas Escrituras, vinculado à graça de Deus, com certeza vamos pensar como alguém que estamos completamente abastados, mesmo na falta de alguma coisa material, porque vamos entender que quem somos, a pessoa descontente, não consegue muitas vezes aceitar que outras pessoas ao seu lado possam possuir coisas. E ela quer possuir porque a outra possui também. E a falta de humildade nos leva também para uma autoglorificação, que é exatamente isso. A ideia do dinheiro, ele traz consigo um poder, ele traz consigo um significado pessoal. Se eu tenho dinheiro, então eu me coloco como alguém que seja relevante nas minhas amizades, na minha casa, na sociedade, na igreja, em qualquer lugar que eu viva. Então essa ideia da falta de contentamento, que é o descontentamento, te leva à falta de humildade, o que te leva constantemente a uma autoglorificação, que o Paul Tripp ele diz que é o eu, ou eu sou o meu mundo, eu sou o centro do meu mundo. Obviamente que ele coloca aqui como parte do seu livro que o centro do nosso mundo não devem ser nós, mas é o Senhor. O Senhor é o centro daquilo que eu preciso. Inclusive ele pede para olhar para a criação no fato de que isso muda quando eu adoro e começo a adorar muito mais os objetos e as coisas que eu tenho do que propriamente ao Senhor. Então o descontentamento é um solo fértil para que nós possamos nos apegar ao dinheiro com aquela ideia de eu preciso disso para ser feliz, eu preciso de tal coisa, eu preciso do dinheiro para ser contente. E a autoglorificação, colocada também por Paul Tripp, é o pecado original, né? Quando o próprio Satanás quis ser mais do que Deus, quis ser o centro de todas as coisas. Um segundo elemento que nos faz entender que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, é exatamente a questão da identidade. O dinheiro, ele é bom, ele traz benefícios, ele traz oportunidades de conhecer outros lugares, oportunidades de estudar, oportunidades ímpares assim na vida de desfrutar da criação que Deus nos deu. Mas esse mundo e nem o dinheiro é a nossa real identidade. O dinheiro, ele de certa forma, quando somos enredados por ele nos leva a estar ligado a uma vida completamente terrena. O próprio Cristo disse lá em Mateus capítulo 6, dizendo que nós não deveríamos andar ansiosos pela nossa própria vida. E o elemento principal disso são dois. Ele diz assim, por que você não deve andar? Primeiro, porque você tem um Deus criador que cuida, que é provedor da sua criação, e isso está vinculado tanto àquele que conhece ao Senhor quanto não, mas depois Jesus vai para o ensino muito mais pessoal. Ele diz, porque o vosso Pai sabe do que vocês precisam. Quer dizer, é a relação íntima de Deus. E ele diz a respeito das coisas que nós buscamos da seguinte maneira. Ele fala assim, como que se vence a ansiedade ali pela vida, pelas coisas. Ele diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, Cristo está ensinando os discípulos, e obviamente o ensinamento para nós, que o nosso olhar deve estar nas coisas que são eternas e não passageiras. Isso obviamente não chega a negar da necessidade que nós temos da providência aqui, mas nós temos que entender que a maior importância, a maior preocupação do Senhor, do trabalho dele na nossa vida, é com a vida de eternidade. Se eu esqueço quem eu sou em Cristo, se eu negar essa existência eternal na minha vida, então eu vou andar diferentemente do que Paulo aconselha em Colossenses capítulo 3. Eu não vou olhar para o alto, eu vou olhar para cá. Eu não vou conseguir ver
além do que os meus olhos físicos estão me mostrando. Então eu vou querer sim todo o dinheiro que eu consiga juntar, tudo, por quê? Porque a minha esperança está nesse mundo, a minha esperança está aqui. Então a minha identidade está, e a sua identidade está como salvo em Cristo Jesus. E o plano eternal de Deus é em que o dinheiro seja um meio dele nos moldar, dele nos prover, dele nos ajudar, inclusive, a avançar o seu reino, mas ele não está como parte principal e eternal da vida de uma pessoa. Então o dinheiro, assim como tantas outras coisas da nossa vida, materiais, relacionamentos, é uma parte do plano eterno de Deus em nos moldar e nos ajudar a sermos como Cristo, e assim então temos essa ideia. Então esquecer a nossa identidade eternal pode nos levar a vincular aquilo, a nossa necessidade, identidade por aquilo que eu tenho. Ou seja, nós vivemos numa sociedade diferencialista com relação a rico, pobre, ao que tem muito, ao que tem pouco, e como que se isso fosse exatamente a identidade daquele que serve ao Senhor. Claro que temos necessidades básicas, mas devemos entender que somos supridos pelo Senhor também. Pastor Alberto quer... Existe eu acredito que isso é tão assim prático, pastor Tiago, porque, digamos, pessoas que perderam o emprego, exatamente, e não estão mais produzindo dinheiro, não estão produzindo mais riqueza, elas começam a acreditar que eu não sou mais ninguém, porque eu não tenho mais uma profissão, porque eu não tenho mais um ganho, porque eu não tenho mais um salário. Digamos, uma mulher que está em casa e ela não trabalha, ela não tem um salário. E hoje nós vivemos num mundo onde as mulheres, elas estão trabalhando, não há nada de mal em trabalhar, em estar fora de casa, mas essa questão da identidade com relação ao que eu tenho, moldando a minha identidade, é algo muito presente nos nossos dias, não somente nos nossos dias. Eu acredito que o homem tem essa propensão, o coração de eleger coisas e assim transmitir aquilo que eu sou para aquela coisa que está diante de mim. No caso, um salário, uma profissão, uma posição social. Eu só pensei nessa questão aí da identidade que o irmão tem falado. Sim, e é verdade, né? Nós somos ligados, normalmente, né, quando nós nos encontramos numa conversa de amigos da igreja, perguntas surgem como: qual é o seu trabalho, qual é a sua profissão? Claro que isso, inclusive, veio de Gênesis, né? Deus dotou o homem para o trabalho, sim, também. Mas isso não é exatamente o que nos identifica. Então, não importa neste momento o trabalho que eu tenha sendo digno, não importa a minha conta bancária sendo digno, que está lá um ganho lícito, mas importa é quem eu sou em Cristo Jesus. Então, se eu enxergo segurança, eu acho que tem a ver muito com segurança. Se o dinheiro é a minha segurança, então eu me identifico por aquilo que é material. Sim. É muito interessante. E voltando aqui nessas 4 questões que o Paul Tripp coloca, né? A primeira nós falamos sobre o descontentamento, ou a falta de contentamento, né? Ele coloca também com relação à identidade, e o Paul Tripp coloca uma terceira questão, que é a realidade de um mundo caído. Então ele coloca que desde manhã, quando nós nos levantamos, quando eu e você, nós nos levantamos desde manhã, nós estamos lidando com um mundo que é caído. E o seu sistema corrompido nos leva, né, desde a manhã, sermos confrontados pelas enganosas e sedutoras questões desse mundo, né, com relação ao dinheiro, com relação ao ganho. E a tentação é o que Paulo coloca, por exemplo, em Romanos capítulo 1, que é substituir o Criador pela sua criação. Substituir exatamente o que nós podemos ter do que muito mais de estar com o Senhor. E isso nos leva também, falando sobre criação e Criador e adoração, ao último elemento desses 4 pontos, né? A falta de contentamento, a questão da identidade, a questão também do que ele coloca aqui de fazer parte de um sistema caído. E ele diz que o problema com o dinheiro é um problema relacionado à adoração. Ou seja, ele liga aos piores dos males com relação ao prazer, ao desejo, às seduções sexuais e tudo aquilo que objetivamente corrompe o nosso coração. Ele remete a questões
fundamentais de como nós adoramos a Deus. Uma coisa que talvez a gente nem pense muito, mas tudo que fazemos reflete exatamente em adoração. Porque normalmente nós temos no meio evangélico hoje uma falsa ideia ou um falso conceito de que a adoração sempre está atrelado com cânticos ou com música, né? Então, agora eu vou adorar a Deus, vamos cantar uma música, vamos adorar a Deus juntos, né? Mas desde quando nós, acho que até quando dormindo, né? Nós estamos adorando a Deus, a forma como nós vivemos a nossa vida, até a forma como nós dormimos, adoramos a Deus, quer dizer, o quanto nós cuidamos do nosso sono, enfim, em todas as situações. Então, a adoração, ela está ligada com a totalidade do ser do homem. Por isso que Jesus disse que você não pode ter dois senhores, você não pode servir a Deus e a Mamon. Não é uma questão categórica, prática, que você não pode ir em um lugar e depois não pode ir no outro. É uma questão de essencial de que somente uma coisa vai ocupar o seu coração. Somente um Senhor vai ocupar o seu coração. Desde Gênesis, nós sabemos que fomos criados para adoração. Com a corrupção do pecado, nós podemos adorar qualquer coisa que não seja Deus, né? Uma pedra, uma cadeira, uma mesa, uma imagem e até mesmo o dinheiro. E isso nos faz entender que podemos desenvolver um coração idólatra. Podemos servir a Deus, mas também ter idolatrias no nosso coração, porque então estamos dando e permitindo que o que esteja no centro do meu coração seja exatamente neste caso que estamos falando, o dinheiro. Então, por que o dinheiro é tido como a raiz de todos os males? Porque ele nasce num coração onde há muito descontentamento. Porque ele nos atrapalha em enxergar a nossa identidade. Porque ele também nos faz e está em todos os elementos corrompidos desse mundo, nesse sistema. E ele pode nos enredar para uma adoração falsa, que é adorar a criatura, adorar o bem muito mais do que o próprio Criador. Então, isso é o porquê Paulo diz que o dinheiro é a raiz, ou o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Amor tem a ver com adoração, amor tem a ver com contentamento, amor tem a ver com identidade, com quem eu me identifico, e amor tem a ver com aquilo que o próprio Cristo disse: se você me ama, você vai obedecer os meus mandamentos. E como vivemos num sistema corrompido, a posição de obediência a Deus deve ser em todos os momentos. Acho que essas são as questões que o Paul Tripp coloca e que devemos estar atentos em como está sendo cuidado e lidado o nosso coração. Muito bom, pastor. Aliás, essas respostas são... Eu dei uma lida no livro também e só pensando nessa questão da identidade, logo no finalzinho ele fala, né? A gente falou semana passada sobre alguns erros que as pessoas pensam em relação ao crente e o dinheiro, né? O crente ou tem que ser pobre ou ele tem que ter muito dinheiro porque senão ele não é abençoado, né? E o Paul Tripp fala sobre essa questão das pessoas que se enxergam como pobres porque são cristãs e então a gente tem que viver dessa forma, mas como isso é errado, né? Porque não tá essa questão da pobreza e a riqueza não está ligado à quantidade de dinheiro que você tem. E ele fala que a gente tem que viver como rico, mas numa riqueza eterna, né? Tipo, quanto você tem acumulado de riquezas eternas. Né? Acho que é isso que a gente precisa ter em mente, né? Às vezes a gente fica com aquela identidade de autocomiseração, né? De miséria e de que não é cuidado e não tem nada a ver com a imagem que a gente tem que repassar para as pessoas, né? Em relação a alguém que é totalmente filho do rei, né? Parece clichê, né? Mas nós somos filhos do rei, né? Cheio de tesouros eternos, né? Isso não tá ligado ao quanto de dinheiro a gente tem na conta bancária, né? Mas como a gente representa Cristo onde a gente está e onde a gente vive, como príncipes, como diz o pastor Arival. Até como a gente se coloca, né? Diante da própria igreja. Quer dizer, mesmo que eu não tenha tantas condições, mas será que eu não posso abençoar a igreja? Porque existe também aquela ideia de que pessoas só querem ser abençoadas na igreja, né? Ou seja, a gente já sabe, este é o grupo de pessoas que sempre precisam, né? Infelizmente isso acontece, mas eu também posso, dentro das minhas condições, poder abençoar a vida de outras pessoas, inclusive daquele que tem mais condições do que eu. Sim. Ou seja, eu posso servi-lo, porque não é uma questão só de suprir, é um princípio de servidão. Eu posso servir com aquilo que eu tenho, porque naquele momento é o que Deus me deu as condições necessárias para aquilo.
Exatamente. Pastor, por que o amor ao dinheiro é tão perigoso para mim mesmo? Vamos lá então a essa pergunta que eu acredito que é uma advertência para todos nós. Até ligado, Paulo, com aquilo que você colocou, né? Nós fomos criados, moldados, estruturados, desenhados para amar e glorificar a Deus. A primeira resposta, a primeira pergunta do breve catecismo de Westminster fala a respeito de que todos nós fomos criados para glorificar a Deus e nos regozijar nele. Por isso, viver um outro tipo de vida, por isso colocar o nosso amor no dinheiro é tão perigoso para qualquer um de nós. É justamente começar a viver da forma como Deus não planejou que nós deveríamos viver, usando tudo o que nós somos e tudo o que nós temos para o louvor da sua glória. É justamente colocar eu mesmo no centro de todas as coisas. É como se todo o universo fosse reestruturado e remodelado para que eu estivesse no centro de todas as coisas. Mas, na realidade, isso é uma farsa, isso é uma mentira, porque nós simplesmente estamos deixando de adorar o Criador, amar o Criador, e nós nos tornamos escravos daquele que nós estamos adorando. Na realidade, ele não está no centro, e nós não estamos no centro, mas o nosso ídolo passa a governar e a estar no centro de todas as coisas. Jeremias, escrevendo o seu livro, falou que existia um problema no meio do povo de Deus. Veja só, ele está escrevendo Jeremias. Ele está dentro de uma situação onde o povo de fato está se rebelando, está deixando a Deus. Ele está falando de crentes, ele está falando do povo de Deus, e ele diz que o povo de Deus cometeu 2 grandes erros. Eles deixaram o Senhor da glória e cavaram cisternas rotas. Jeremias capítulo 2, versículo 13 fala a respeito disso. Cisternas rotas, cisternas que são rachadas. Na realidade, rotas significa rachadas. Então, o coração do homem vai começar a amar as coisas, e no caso aqui dentro do tema que nós estamos expondo, o dinheiro, e esse dinheiro nunca, jamais satisfará o coração humano. Ele vai sempre buscar mais e mais e mais, e nenhuma coisa da realidade criada por Deus é capaz de satisfazer o nosso coração. Porque o dinheiro, o amor ao dinheiro é tão perigoso para mim, porque eu começo a viver da forma ou caminhando por um outro lugar de que Deus, nosso Criador glorioso, nos criou diferente daquilo que Deus criou para mim e para você vivermos. E a nossa vida começa a ser redesenhada. A primeira coisa que Paul Tripp, no livro Sexo e Dinheiro, fala é que quando o eu mereço passa a ser inquestionável. Inquestionável. Ou seja, eu reestruturei a minha vida baseado no meu amor ao dinheiro, e agora o eu mereço não pode ser desafiado ou questionado por absolutamente ninguém. Deus não está mais governando o meu coração, a minha vida. Você é colocado sozinho no centro do universo. Assim você é levado a pensar que você é merecedor de todas as coisas. Mais tempo gastando dinheiro com você mesmo do que com outras coisas. Mais queixas, mais expressões de ingratidão. Então veja só, o perigo de viver uma vida estruturada desta forma. Eu mereço, e o que eu mereço deve ser satisfeito a qualquer custo. Eu começo a estar assim como que trancado pelo lado de dentro. Nenhuma pessoa tem acesso a questionar a forma como eu passo a viver. Um segundo grande perigo
de amar o dinheiro, que me coloca realmente numa rota de grande perigo, de um abismo, de morte, é quando o que eu quero passa a ser sem restrições. Quando a vida passa a ser movida pelo que eu quero, pelo que eu preciso e pelo que eu sinto. Paul Tripp usa uma expressão muito interessante, que ele diz que é a trindade humana, né? Eu quero, eu sinto, eu preciso, como a estrutura última da minha vida. Ou seja, tudo o que eu faço está focado em mim mesmo, eu no centro de todas as coisas. E isso é muito comum na vida humana. Se você tem filhos, você vai entender o que eu estou falando. Parece que desde a mais tenra idade, desde que eles nascem, eles estão focados numa coisa: os seus desejos, o que eles querem, deve ser satisfeitos. Então, quando você percebe que isso faz parte da vida humana, isso está depondo a respeito de quem nós somos, o quão miseráveis, quão necessitados nós somos da graça de Deus para nos arrancar de onde nós estamos. Um terceiro grande perigo é quando o eu está sempre em primeiro lugar e não pode ser confrontado por ninguém. Eu começo a acreditar que eu sempre devo estar em primeiro lugar, sempre. Eu devo ser o primeiro a ser elogiado, eu devo ser o primeiro a me beneficiar, talvez, na fila do mercado, na fila do banco. Eu tento fazer com que isso aconteça de qualquer forma. Quando passamos a ver outros seres humanos como obstáculos, talvez na empresa, talvez dentro da igreja ou fora da igreja, quando pessoas se transformam em obstáculos, a minha vida está estruturada como se o eu devesse estar sempre em primeiro lugar, eu mesmo, sem ser confrontado, entendendo que todas as pessoas devem agir e viver para me servir. Até no programa a respeito do egoísmo, nós falamos a respeito disso. O problema do egoísmo não é simplesmente que eu quero tudo para mim. Na realidade, eu quero todas as pessoas ao meu redor me servindo em todo o tempo. Ou seja, a vida passa a ser, ou passa a estar sendo estruturada e vivida como se eu fosse o centro de todas as coisas. O quarto grande perigo de amar o dinheiro, que me coloca numa rota de destruição, de abismo, é quando a minha vontade não é desafiada. Então perceba aqui que existe um rei buscando construir o seu próprio reinado, onde todas as coisas estão ali postas para me servir, para fazer o que eu quero. Eis aí, digamos, a fonte das nossas brigas, das nossas facções. Tiago fala isso no capítulo 4, que a raiz das discórdias, das brigas, das desavenças que existem em vocês, estão nos desejos que militam dentro do seu coração. Quando a minha vontade, ela não pode ser desafiada, quando aquilo que eu quero deve acontecer, na realidade eu estou agindo na prática como um rei, como alguém que é merecedor de todas as coisas. Veja só como a vida está estruturada. Que perigo para a minha vida e para a sua vida amar o dinheiro neste nível, se deixar levar, e muitas vezes de forma tão sutil, tão sutil. Então, eis aí os perigos do porquê amar o dinheiro é tão nocivo para mim e para você. E diante de tantas questões para a gente ficar preocupado, para ficarmos preocupados, né? Como que a graça de Deus atua para mudar esse cenário? Bom, a graça de Deus, se não fosse a graça de Deus, né? Tem um texto de Vamos Tito, dar esperança, né? Agora nós vamos dar esperança, exatamente. Eu só quero fazer uma observação importante aqui, tá? Quando nós falamos sobre dinheiro,
nós podemos cair assim, num erro gravíssimo. Em que sentido? De que administrar bem o dinheiro significa que a pessoa não tenha problema com o dinheiro. Isso é um equívoco. Você pode ser um bom investidor, você pode ser um bom controlador das suas finanças, mas mesmo assim não ser para a glória de Deus, ser simplesmente para o seu cuidado pessoal. Sim. Então é importante, não é só aquele que gasta muito, aquele que passa o cartão de crédito em todos os lugares, que é efetivamente o que tem problema com o dinheiro. Mas até aquele que administra bem, ele pode ter um problema pecaminoso com o dinheiro, porque o dinheiro pode ser inclusive a fonte da sua esperança e do seu futuro. Né? Claro que tem que ter cuidado, tem que economizar, enfim, mas é muito importante deixar claro isso. Bom, em Tito, capítulo 2, verso 11, diz assim: portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, regeneradas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de redimir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Eu gostaria de fazer uma leitura de um texto, inclusive é um trecho do livro do Paul Tripp que nós estamos tratando aqui, que é sobre sexo e dinheiro. E ele diz exatamente uma pequena frase, ele diz exatamente o seguinte: a beleza da graça é que ela não apenas nos resgata, ela nos coloca em nosso lugar. Mas a graça não nos abandona, ela não desistirá e não nos entregará aos nossos próprios artifícios. A graça nos exporá mais uma vez, nos convencerá mais uma vez, nos capacitará mais uma vez e nos perdoará mais uma vez. Ela colocará os braços do amor divino à nossa volta mais uma vez. E pela graça daremos mais um passo. A grande esperança, assim como para qualquer outro pecado com que nós lidamos, é a graça de Deus. Inclusive o próprio texto aqui descrito por Paulo para o Tito é: a graça nos educa, Deus nos salva, Deus faz algo que seria impossível que eu e você, ou qualquer um de nós, poderia fazer. Ou seja, Ele transforma, Ele regenera o nosso coração por meio do seu Espírito e por meio da sua palavra, aplicada a nós. E Ele não só isso, mas Ele também nos ensina. Isso nos faz pensar o quanto Deus tem a sua preocupação em nos moldar em qualquer situação, em qualquer momento da nossa vida, inclusive em como nós lidamos com o dinheiro. Ou seja, a graça de Deus é exatamente a forma com que nós podemos ser moldados e transformados. Talvez você olhe para a sua vida financeira, olhe para o seu próprio coração e possa pensar: como o dinheiro tem me prendido em algumas situações ou como eu confio nele? E qual que é a esperança que temos para o nosso coração? É a graça que o Senhor nos concede, esta graça que nos educa por meio da palavra de Deus, movendo os nossos desejos, movendo o nosso coração para a direção correta. E a direção correta é a pessoa do nosso Senhor Jesus. Nele, onde temos esperança, onde temos ensinamento, onde temos exemplos de como nós devemos viver a nossa vida. E essa mudança o Senhor faz diariamente no nosso coração, por meio da sua palavra e por meio da sua aplicação. Então, a esperança para aqueles que lidam com a ganância, a esperança para aqueles que lidam com a avareza, assim como a esperança para qualquer outro pecado que nós estamos tratando, eu poderia estar tratando aqui, mas como a graça de Deus nos fortalece. Eu confesso, pastor Alberto Paola, que eu estava lendo esse livro, trecho, e eu fui impactado com essa frase. E não digo só numa questão do dinheiro, mas numa questão da vida. Naquele momento em que diz: Senhor, o que eu faço aqui? Ele nos lembra que a graça não desiste de nós. Isso é fantástico. Extraordinário. Assim, eu me lembro que num período da minha vida, né, lá nos Estados Unidos, onde eu deixei o meu ministério pastoral por um tempo e agora passei a viver assim baseado ou esperando que o Senhor suprisse todas as coisas. Algumas famílias realmente foram fiéis e mantiveram me abençoando, mas, digamos, eu não tinha mais aquele meu salário que caía no dia 15, no dia 30. Isso, pastor Tiago, Paola, foi um momento de muito aprendizado. E justamente como nós ouvimos, né, revelou muitas coisas
que estavam ali escondidas no meu coração. O quanto nós colocamos a nossa segurança, a nossa paz no nosso salário ali do dia 30, né, do dia 15. Então, não mudou nada. Eu não tinha mais este salário quinzenal, mas eu tinha o mesmo Deus que provia todas as coisas. Mas como Deus usou dessa situação para revelar, digamos, esses ídolos que tentavam assim governar o meu coração quando eu ficava, por exemplo, aflito. Ai, meu Deus, será que esse mês vai dar, as coisas vão acontecer? Quando realmente o controle da vida não estava mais nas minhas mãos, no sentido que parece-me que todos nós temos esta ilusão de que o nosso salário no final do mês nos dá a direção, o controle da vida. Como ele é simplesmente uma espécie de miragem. Deus, de forma ordinária, sustenta os seus através, obviamente, do seu trabalho, que estabelece de forma ordinária ali um salário no dia 30. Mas por trás de todas essas coisas existe um Deus gracioso que nos sustenta, que nos alimenta, que provê todas as coisas a cada um de nós. E como nós somos pequenos, como nós somos medrosos, o quanto nós somos ansiosos. E isso foi o que saltou do meu coração. E o que eu aprendi, nada mudou, meu filho. Está tudo sob controle. Eu falo que não é fácil passar por isso, mas foi para mim um aprendizado profundo de um Deus que não depende dessas coisas previamente estabelecidas e ordinárias que fazem parte da criação de Deus, mas Ele sustenta os seus. Por isso, olhar para o dinheiro com essa perspectiva nos ajuda a dar passos para a santificação, para reconhecer ídolos, para reconhecer que a nossa segurança, muitas vezes, não está em Deus, mas está na nossa poupança ou no nosso salário do dia 30. Então, olhar para o dinheiro e se relacionar e se confrontar nos ajuda muito a confessar essas coisas diante de Deus e provar da sua graça maravilhosa que jamais nos abandona. Deus, Ele nos sustenta. O Senhor falou de uma palavra ordinária, né? Que, usando os recursos que Ele permite. Exatamente. Mas é além, né? Ele supre, às vezes, de formas extraordinárias, onde nós não esperamos os recursos, né? Nós temos nas Escrituras, nós temos a viúva que não tinha um azeite e o Senhor multiplicou. Nós temos nas Escrituras um homem que estava no deserto e foi alimentado por um corvo. Então, tantos e tantos momentos. Nós temos um povo no deserto, caminhando por muitos anos. Mais de 1 milhão de pessoas. Mais de 1 milhão de pessoas. Imagine, e Deus sustentando a sua vestimenta, os seus calçados, né? Eles não acabavam. Então, Ele nos sustenta de forma ordinária, quer dizer, você vai trabalhar, Ele vai permitir que você tenha o seu salário, mas Ele também pode suprir de forma extraordinária e Ele pode nos colocar em momentos assim, de que não ter um sustento prévio, não saber de onde vir, exatamente para que nós sejamos confrontados e ensinados a confiar nele e a ver a sua ação extraordinária sobre a nossa vida. Poderíamos aqui citar, você que está em casa, poderia citar inúmeros testemunhos, talvez, de quantas vezes Deus supriu a sua necessidade, tanto no ordinário, porque o ordinário também é um testemunho. Eu trabalhei, Deus me deu saúde, me deu graça, abençoou a empresa que eu trabalho para que pudesse pagar o meu salário, mas também você pode ter aquela experiência, né? Quando eu falo experiência, não é algo místico assim, mas é aquela ideia de você não ter da onde tirar, e Deus, né, enviar um filho dele, às vezes nem filho, né? Porque também vemos Ciro ajudando ali na reconstrução e tantos outros, para poder suprir a necessidade do seu povo. Então você pode, talvez aqui, se alegrar em Deus, confiar nele, e nós também, talvez trazer à memória, né, um ato que o Senhor permitiu que a gente fosse suprido. Dá para fazer um programa de testemunho só, né? Exatamente. Só de histórias para contar. Uma das coisas que, pensando em tudo isso, na questão da graça, eu lembrei só de
já estou estourando o tempo, mas eu queria compartilhar uma coisa que hoje que me chamou muita atenção no finalzinho do livro, que foi muito prático para mim, na reflexão de como resolver essa questão, né? Vi o programa, vi que eu estou com problema com dinheiro,